Boa tarde, meus irmãos. Eu vou fazer aqui a leitura da resolução do Conselho que foi publicado no grupo de WhatsApp da igreja, porque alguns irmãos estão tendo dificuldade em fazer a leitura. Então eu vou fazer para auxiliar os irmãos. Então diz assim: Comunicado do Conselho à Sétima Igreja. Posicionamento oficial da Sétima Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte sobre a pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Amados irmãos em Cristo, graça e paz. O Conselho da Sétima Igreja esteve reunido com a finalidade de tratar da pandemia do novo coronavírus ou Covid-19 e tomou as seguintes decisões. Primeiro, que estamos diante de um problema de saúde pública, onde o poder de propagação do vírus é muito grande, principalmente em ambientes de aglomeração. 2. Que em atendimento ao mandamento bíblico de amar o próximo, devemos nos preocupar com o bem-estar dos idosos e irmãos que estão no grupo de risco, gestantes, diabéticos, pessoas com alguma imunodeficiência, etc., tornando assim medidas que os protejam. 3. Que a Igreja está sujeita às leis de nosso país e temos que nos submeter às autoridades quanto às medidas anunciadas na prevenção e combate ao Covid-19, desde que não conflitem com as Sagradas Escrituras, o que não é o caso neste momento. 4. Que é um momento excepcional e passageiro. 5. Que a igreja deve demonstrar maturidade espiritual, fé, perseverança, fidelidade e unidade nos momentos de crise, como fizeram os cristãos no passado, diante dos desafios e mudanças que se fizerem necessárias para preservar os mais frágeis e colaborar para o fim dessa pandemia. 6. Que as resoluções do Conselho seguem as recomendações do Presbitério Oeste de Belo Horizonte, o Sindo-Oeste de Belo Horizonte, e são baseadas em decisões de muitas igrejas presbiterianas e de outras denominações, além de estar de acordo com orientações dos governos municipal, estadual e federal. O Conselho resolve, primeiro, suspender todas as atividades da igreja por tempo indeterminado, culto dominical, cultos nos lares, estudo bíblico, escola bíblica dominical, reuniões de oração, sociedades internas, reuniões, exceto do conselho, ensaios, programações diversas e etc. Segundo, adiar o acampamento que seria realizado em abril para os dias 28, 29 e 30 de agosto de 2020. Aqueles que já fizeram o pagamento e não puderem ir nesta data, devem pedir o reembolso à comissão de organização. Terceiro, recomendar que não se use a prática de visitas, especialmente aos idosos e pessoas portadores de alguma enfermidade, exceto em casos de extrema necessidade. 4. Fornecer aos membros, quando possível, através de vídeos ou áudios, recursos para a edificação do corpo de Cristo. 5. Continuar a editar o boletim dominical, mas somente em formato online. 6. Informar que o pastor estará à disposição dos irmãos através do telefone, redes sociais e até presencialmente, se for necessário. Visita somente em casos extremamente necessários. 7. Informar que através das redes sociais ou do aplicativo teremos o estudo bíblico na quarta-feira às 20 horas, o estudo bíblico na escola dominical aos domingos às 10 horas e a pregação da palavra às 19h30. Também no domingo ministrado pelo pastor. 8. Convocar a igreja para a oração, a continuação ou implementação do culto doméstico, a leitura e o estudo da palavra de forma individual.
Nono, solicitar aos irmãos que reforcem os seguintes cuidados para evitar a contaminação e propagação do vírus. Evite cumprimentos, com beijos, abraços ou aperto de mãos. Lave as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão. Cubra o nariz e a boca ao tossir e espirrar. Evite visitas, principalmente a idosos. Utilize o telefone e as redes sociais. Evite o máximo possível aglomerações. Prefira os espaços arejados e ventilados. Havendo sintomas com forte dificuldade de respirar, procure o médico ou unidade de saúde. Deus é soberano, não precisamos ter medo ou entrar em pânico. Cremos que o Senhor é misericordioso e em breve tudo isso passará conforme sua vontade perfeita. Confiemos e obedeçamos a sua palavra, principalmente na aplicação da compaixão e amor para com os mais necessitados neste momento. Contamos com as orações e a compreensão de todos os membros da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 18 de março de 2020, Conselho da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.